Estamos ao vivo, então. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Laura, sou acadêmica do 8º período do curso de Medicina da Universidade Federal de Berlândia, e é um prazer estar com vocês novamente para a nossa 7ª aula do curso de Raciocínio Clínico. Hoje nós temos 2 recados iniciais. Primeiro, devido a uma indisponibilidade de horários, foi preciso remanejar essa aula, que seria ontem, para hoje. Portanto, hoje não haverá formulário de presença, por entendermos que nem todos conseguiriam se adaptar a essa mudança de data. Segundo recado, também por um problema de logística, precisamos iniciar hoje o módulo 2 do sistema cardiovascular. Porém, na quinta-feira, amanhã, finalizaremos o módulo 1 com a aula de fisiopatologia da febre, síndrome inflamatória e infecciosa. E na semana seguinte, daremos continuidade às aulas do módulo 2. O chat ficará aberto para perguntas e após a aula, algumas serão respondidas pelo professor. Então, convido agora o médico cardiologista Anderson Duque, docente da Faculdade de Medicina da UFO, para ministrar a aula Síndromes Coronarianas Aguda e Crônica. O momento é seu, professor. Obrigado, Laura. Quero aproveitar e agradecer o convite, sei que estou muito honrado em participar desse evento, que eu acho muito significativo, isso é muito importante, ainda mais em tempos de pandemia, onde todos nós estamos reclusos, né? Então, continuar o nosso desenvolvimento técnico é fundamental, até mesmo para estimular os alunos que estão distantes e a gente precisa continuar seguindo em frente. E é um prazer dividir esse momento com vocês, eu espero que seja um momento muito proveitoso, tá bom? Vamos começar então? Podemos? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês e vamos começar já a bater esse papo legal. Eu tenho 1 hora para falar, e aí no final da aula eu respondo a todas ou grande parte das dúvidas na medida do possível. Deixa eu ver, não, eu preciso abrir uma aqui. Aqui. Aplicativo. Ainda não consegui. Parece. Só um minutinho, deixa eu tentar de novo deixar minha aula aberta, porque aí eu consigo compartilhar ela melhor. Sim. Ok, todo mundo que compartilha minha tela, compartilha, né, Laura? Me dá um feedback, por favor. Sim. Laura, me dá um feedback? Tá dando para ver, professor, tá tudo certo. Ok, obrigado. Então tá, então eu fui convidado para falar sobre as síndromes coronarianas agudas e crônicas. É um tema muito extenso, complexo, então eu tentei trazer as mensagens que eu achava essencial para o entendimento clínico de vocês. Só um minutinho. E então vamos tentar desenvolver isso nesses próximos 50 minutos de forma bem didática. Vocês entendam, só puxar aqui passa muito carro. De forma bem didática para que vocês entendam o contexto fisiopatológico e a apresentação clínica. Nós não temos uma proposta de mergulhar muito na questão da terapêutica, né, ou até mesmo da propedêutica, que eu acho que não é nem tanto o caso principal aqui é o pensamento clínico, né, como raciocinar clinicamente essas patologias para chegar num diagnóstico assertivo. Isso é muito importante porque as doenças cardiovasculares hoje continuam sendo a principal causa de morte no mundo. Né? Hoje, graças a Deus, nós estamos avançando muito, graças à ciência também, né, claro, estamos avançando muito em termos terapêuticos, de tratamento, de modo que a mortalidade vem caindo das doenças cardiovasculares, entretanto, pela sua alta prevalência mundial, ainda o número de mortes é absurdo. Né? Isso nos obriga a entender esse processo, e eu digo, não importa qual especialidade você vai fazer, não importa qual caminho na carreira você vai seguir, saber identificar uma síndrome coronariana aguda ou crônica é um papel básico de qualquer médico, porque você vai, com certeza, no decorrer da sua carreira, se defrontar com a situação desse tipo. Então, é importante nos prepararmos, e esse momento é muito rico para isso. Bom, a relevância da doença coronariana, eu acho muito importante, porque é aquele diagnóstico do tudo ou nada, né? Aquele diagnóstico, assim, se você errar, você implementa um grande risco para o seu paciente de ter um evento que não foi
tratado, não foi identificado previamente. Se você aceitar, você vai promover um grande benefício em termos de sobrevida para esse doente. Então, é uma situação de tudo ou nada. Para vocês terem uma ideia, especialmente no contexto da dor torácica, apenas 20% das dores torácicas, aproximadamente, no pronto-socorro, são decorrentes de síndromes coronarianas agudas. Então, é um número pequeno. Entretanto, algo mais preocupante é que aproximadamente 2% desses pacientes que entram no pronto-socorro com dor torácica, e essa dor torácica é uma síndrome coronariana aguda, recebem alta do hospital de forma inadequada, quando o diagnóstico não deveria permitir essa liberação, porque ele tem infarto ou angina, ou seja lá o que for referente à síndrome coronariana aguda. Por isso que é muito importante. E como eu consigo administrar isso, professor? Como que eu consigo administrar essa extensão de possibilidades, né? Nós estamos tratando de uma dor torácica que pode, eu até brinco muito, pode ser uma gripe, uma coisa à toa, ou um câncer, que é um negócio gravíssimo, né? Como é que eu percorro isso? Sim, aí a gente precisa do raciocínio clínico, precisa do método clínico, do desenvolvimento do método, e esse desenvolvimento passa certamente pelo conhecimento da fisiopatologia da doença. E eu sempre digo assim, a gente precisa desenvolver na nossa prática médica esse equilíbrio entre razão e intuição, né? O ideal é que a maioria das suas decisões sejam tomadas de formas racionais e a minoria delas sejam intuitivas. É claro que não dá para fazer medicina, uma prática médica, sem trazer consigo as suas intuições, que são fruto das suas vivências de uma vida profissional ou de uma carreira acadêmica. Entretanto, a intuição é sabida que ela está muito vinculada àquilo que você vivenciou, àquilo que você sabe. Ou seja, se você sabe pouco, a sua intuição pode te trair. Se você sabe muito ou teve uma vivência muito ampla, provavelmente a sua intuição será uma ferramenta mais útil. Então, para vocês que estão nessa fase formativa, eu sugiro muito que sejam menos intuitivos nesse momento e mais racionais, mais metodológicos, pragmáticos, né? E essa é a intuição. À medida que vocês forem avançando na carreira, com o passar dos anos, aí sim a intuição será uma grande ferramenta prática. Bom, eu vou contar, parece aulinha de infantil, vai parecer uma aula um pouco infantilizada, mas não é isso não. A ideia respeito muito o momento de vocês, nós estamos falando aqui para profissionais, mas a ideia é trazer de uma forma simples, simplificar algo que é complexo, e para isso eu trouxe um caso simulado, mas é um caso que é bem assim realista, a gente vivencia muito isso, não sei qual que é o grau dos alunos, da maioria dos alunos, mas os internos que já estão mais inseridos dentro do hospital, certamente já estão tendo contato com esses pacientes mais graves, e hoje a cardiologia responde, cardiologia, neurologia e trauma são as causas mais comuns de pacientes graves no PS, né? Então, eu trouxe a história de João. João é um paciente que tem 60 anos, ele está internado na UTI do hospital hoje, por conta de um choque cardiogênico após um infarto agudo do miocárdio. E aí, quando a gente olha para esse paciente nesse momento da vida, a gente vê esse mundo de aparatos técnicos, ventilação mecânica, drogas vasoativas, às vezes até dispositivos de propulsão, como balão intra-aórtico, no intuito de salvar a vida de João aos 60 anos, uma pessoa relativamente jovem, que foi acometida por um infarto agudo do miocárdio, uma injúria muito frequente no nosso meio, e que, em grande parte, muitos pacientes acabam por sendo fatal. Mas como tudo isso começa? Como que isso começa a história do João? Como é que ele veio parar aqui, né? E esse pensamento é tão importante, porque hoje a gente está numa fase da medicina, que é uma medicina centrada na pessoa, no indivíduo, né? Tentar entender a história individual de cada um, o que o levou àquela situação, qual foi o caminho que ele percorreu e a doença percorreu, né? Então, vamos tentar entender um pouquinho qual que é a proposta de João. Deixa eu só
Bom, então há muito tempo atrás, João foi uma criança normal, uma criança que teve um desenvolvimento saudável, recebeu todas as suas vacinas, vivia numa família socialmente estruturada, era uma criança de classe média, então tinha uma boa alimentação, vacina, cuidados, então, enfim, desenvolveu uma infância normal. Na infância e adolescência ele praticava esportes, na época ele jogava futebol, chegou a jogar nas categorias de base do clube da cidade onde ele vivia, e seguiu uma vida, uma adolescência muito tranquila. Aos 25 anos, ele começou a trabalhar no escritório de administração numa transportadora, e desde os 20 ele começou a fumar por influência de amigos, levava uma vida muito estressante, uma carga horária muito extenuante, e ele precisava das rotas de fuga que eventualmente fossem necessárias para que ele conseguisse passar por esses dias difíceis que ele vinha apresentando. Enfim, e é nesse momento, então, por volta dos seus 20, 30 anos, que as coisas começam a acontecer. Né? Ao fumar, o nível de estresse aumenta, o cigarro traz seus radicais livres para dentro do organismo, e João começa a apresentar um processo de lesão endotelial. Então, é o primeiro processo patológico que se inicia ainda numa fase prematura da vida. A gente começa a adoecer as nossas coronárias muito cedo, muito cedo. Daí a importância desse entendimento para nós que somos jovens. Eu estou colocando nós como na mesma faixa etária que vocês, né? Mas para vocês especialmente, que estão aí na segunda década de vida, que vocês repensem muito bem isso, porque é nesse momento que a lesão endotelial se inicia, né? O paciente já começa a ter depósitos de gordura na íntima, e aí o processo patológico dá início ao processo de formação da aterosclerose. Então, a formação da aterosclerose, que o ponto de partida da formação da aterosclerose, ele advém de uma lesão do endotélio, né? Uma ruptura da estrutura da íntima, que permite a entrada de um LDL tóxico, que é um LDL oxidado. Esse LDL oxidado, ele promove um recrutamento inflamatório, um processo inflamatório local, que traz consigo macrófagos e outras células inflamatórias. Esses macrófagos vão digerir esses dentro dessa íntima, né, já dentro do território já da íntima, um pouquinho antes aqui da camada muscular, ele vem e degrada esse LDL e se transforma numa célula que chama célula espumosa, que nada mais é do que um macrófago cheio de colesterol dentro do seu citoplasma. Esse processo depois ele evolui, esse macrófago acaba, essas células espumosas entram no processo apoptótico, isso ainda aumenta ainda mais o contexto inflamatório da placa, e começa a haver então um recrutamento das células das células da camada muscular para a formação de uma placa, de uma capa fibrótica. E nesse processo de formação, finaliza então a estrutura da placa lipídica, que é composta por uma capa fibrosa, e o núcleo lipídico é o núcleo onde existe, então, muitas células inflamatórias entremeadas por um conteúdo gorduroso, basicamente colesterol LDL, que no decorrer da vida isso aqui vai se propagando, ele vai se progredindo, né, com o passar dos anos, se nada for feito para impedir esse processo de evolução dessa doença aterosclerótica. Então, basicamente, isso começou muito cedo na vida dele, começou na sua segunda, terceira década, quando ele começou a adquirir esses hábitos de vida ruim, e com o passar dos anos, João, como grande parte da população, foi se tornando mais sedentário, parou de fazer suas atividades físicas, já não jogava mais seu futebol, tinha uma alimentação inadequada, uma alimentação rica em gorduras e carboidratos, e acabou se tornando uma pessoa obesa. Por volta dos seus 42 anos, mais ou menos, ele resolveu ir para o médico para fazer uma avaliação de rotina, e quando foi detectada uma pressão de 160 por 100. João não desconhecia ser hipertenso naquela ocasião, e o médico alertou ele sobre o problema, então ele já trazia consigo alguns problemas que eram mais relevantes, já haviam se passado aí dos seus 20 até os 40, mais 20 anos
de maus hábitos, né, que acabaram por culminar no que a gente chama de síndrome metabólica. Foi esse termo que foi apresentado para o João. E o que vem a ser uma síndrome metabólica? Síndrome metabólica, por essa definição mesmo, é um status metabólico, né, que é caracterizado por uma obesidade. A base da síndrome metabólica é a obesidade visceral, né? Parte dessa obesidade visceral, então você parte de uma circunferência abdominal aumentada. Então, no caso do João, ele tinha uma circunferência abdominal de 130, né, acima da referência de 102, triglicérides acima de 150, então ele já tinha um triglicérides muito alto, de 350, e refletia muito os seus hábitos alimentares, consumo alcoólico, um HDL baixo, e aqui é interessante porque na síndrome metabólica, essa dicotomia triglicérides e HDL é bem presente, justamente porque o HDL, só para vocês entenderem por que isso acontece, muitos de vocês sabem que o HDL ele é uma lipoproteína de transporte que faz como se fosse o transporte reverso do colesterol para o fígado, ou seja, ele funciona mais como um depurador do colesterol na circulação. Entretanto, num contexto de triglicérides muito alto, esse triglicéride, esse HDL, começa a mudar seu foco para o triglicérides. Então, ele começa a trocar triglicérides ao invés de trocar LDL e colesterol. Então, ele não mais carrega primordialmente o LDL, ele vai carregar principalmente triglicérides para tentar limpar esse excesso de triglicérides que tem na circulação. E aí ele é recolhido pelo fígado, então o triglicérides alto faz o HDL trazer para o fígado esse triglicéride, ele acaba ficando mais baixo. Qual que é o problema disso? O problema disso, na verdade, eu não falei para vocês que na placa não tem triglicérides, né? O triglicérides não está dentro da placa aterosclerótica, mas por que o aumento do triglicérides e a redução do HDL é danosa? Porque justamente essa dinâmica promove uma liberação do LDL circulante. Eu não tenho mais aquele contraponto do HDL nesse equilíbrio metabólico. Então, agora eu tenho um LDL tóxico que está disponível para ser oxidado e formar a placa ou aumentar a placa aterosclerótica. Por isso que é uma mistura perigosa, e o triglicérides passa a ser um marcador metabólico de que algo não está funcionando bem nesse metabolismo lipídico. Outra coisa importante é a alteração glicêmica, né? Então, a partir de pré-diabetes, você já entra na síndrome metabólica, mas esse paciente tinha, de fato, diabetes. Lembrando vocês que o diagnóstico de diabetes exige 2 medidas de exames diferentes, colhidos na mesma amostra, né? Essa é a última recomendação. Então, a gente precisaria, então, de uma outra medida confirmando uma glicemia de jejum acima de 126, e uma glicada, por exemplo, acima de 6,5, né? Enfim, mas o diagnóstico de João foi confirmado e ele era hipertenso. Então, nesse contexto todo de síndrome metabólica, o que a gente percebe, falando do ponto de vista agora orgânico, mergulhando um pouquinho dentro da metabologia e da anatomia vascular? Bom, esses pacientes, a partir da obesidade visceral, são pacientes que estão mais inflamados, são pacientes que têm alta taxa de interleucina 6, por exemplo, que é uma interleucina importante no processo de formação da placa. Além disso, tem outros, como TNF, tem outras várias proteínas inflamatórias que vão promover uma resistência à insulina que vai desencadear ainda mais um aumento da glicemia, aumento de radicais livres, aumento de substâncias inflamatórias, que gera, enfim, a disfunção endotelial e a formação da placa aterogênica pelo depósito. Então, é um ciclo vicioso, é um ciclo que continua e promove um status permanente de hipercoagulabilidade, inflamação e lesão vascular. E a microalbuminúria nada mais é do que nos contando que existe lesão microvascular. Quando você tem microalbuminúria, a mensagem existem capilares sendo lesionados, então significa que esse processo está sendo lesivo para o vaso. Então eu tenho um start de uma fisiopatologia que vai desencadear lá na frente um evento agudo, um infarto, AVC, seja lá o que for, um evento vascular agudo. Bom, nesse momento, então, já João com seus 40 e poucos anos, a placa, aquela placa que se formou outrora lá nos 20 anos, já começa a progredir.
né? Ela já deixa de ser aquela mera depósitozinho, um depósito discreto, agora para um depósito mais importante. Então, dentro do seu conteúdo, ela preserva o núcleo lipídico, né? E a gente já entendeu a celularidade disso aqui, que isso aqui é um composto de macrófagos repletos de gordura, com sua capa fibrótica bem organizada, que advém da camada muscular. Então, isso aqui eu já tenho uma placa evoluindo com o passar do tempo, e se nós não tomarmos nenhuma medida, provavelmente isso aqui vai progredir mais até culminar no evento. Bom, era necessário uma mudança na vida de João, né? Mas João, ele pareceu que não entendeu muito bem. E naquele momento, quando ele chegou por volta dos seus 50 anos, ainda permanecia obeso, então já tinha conseguia concentrar em si quase todos os fatores de risco da doença coronariana. Então, ele já era um paciente acima de 45 anos, que é o fator de risco para homens, eles já entram no grupo de risco acima dos 45 anos, as mulheres não, as mulheres entram a partir dos 55 anos, porque nesse período, e por que isso, né? Qual que é essa diferença de idade que coloca os pacientes em grupo de risco? É que a mulher tem uma proteção estrogênica na sua fase fértil. Então, a mulher vai começar, ela vai equiparar ao homem em nível de risco cardiovascular após os 55 anos. João então já tinha dislipidemia, que é um fator importante, ele tinha hipertensão e diabetes, era tabagista, e levava uma vida muito estressante. Percebam vocês, e isso que é muito interessante, que tirando a questão da idade, todos os outros fatores envolvidos nesse processo da doença de João são fatores modificáveis, são fatores que são passíveis de transformação. Entretanto, e aí é o desafio da nossa prática clínica, é conseguir controlar isso aqui tudo. Essa roda viva que está acontecendo aqui nesse contexto individual e transformar isso aqui tudo torna-se um desafio. E com o João não foi diferente, né? Aos 52 anos, ele estava, nesse momento, seguindo sua vida, sem grandes mudanças de comportamento, e nessa altura do campeonato, a placa já tinha avançado mais ainda. Vejam vocês que a gente já tem uma redução luminal importante, então eu tenho aqui um lumen do vaso, e aqui uma redução luminal importante. Naturalmente, esse processo de redução luminal, decorrente da formação da placa, vai gerar um desbalanço de perfusão tecidual, né? E esse desbalanço foi o que fez João procurar o pronto-socorro, o consultório médico, num dia que ele apresentou uma dor torácica. João contou para o médico dele no consultório que ele teve uma dor torácica, e essa dor torácica foi uma dor retroesternal, uma dor em aperto, ora em queimação, que irradiava para membro superior esquerdo, irradiava para a região axilar, e que era desencadeada com esforços maiores do que os habituais, como, por exemplo, subir um lance de escada ou 2 lances de escada, quando ele caminhava num aclive, quando ele andava muito acelerado. Nesses contextos, já fazia alguns meses, e eu digo meses, que João vinha notando essa dor no peito. Ele tinha sido orientado a tomar um remedinho debaixo da língua quando a dor ocorresse, ele punha esse remedinho debaixo da língua. Foi um amigo que tinha receitado, esse remédio se chamava nitrato, era o Isordil, e ele tinha uma melhora, e teve alguns momentos até que ele chegou a ter suadeira quando a dor era muito forte. Bom, o médico, quando ouve uma queixa dessa, ele classifica essa dor, né? Então, a dor torácica, ela merece ser classificada, tipificada. Por quê? Porque a dor de origem coronariana, ela tipicamente guarda essas características que foram apresentadas pelo paciente. Então, a tipificação da dor é o primeiro passo no manejo clínico desses pacientes, entender de que dor se trata, né? E a partir disso, você segue um fluxo racional. Bom, eu vou ter que construir esse diagnóstico desse paciente. Então, é um paciente que se apresenta diante de você com uma dor torácica. Essa dor torácica é uma dor torácica tipicamente anginosa, porque ela guarda características de angina. E se trata de um paciente, e essa é a pergunta: quem é o meu paciente? Quem é João? João é um paciente de 52 anos,
obeso, hipertenso, diabético, dislipidêmico, tabagista e estressado. Então, é um paciente que favorece muito, dentro desse contexto, a dor que ele se apresenta. Então, na cabeça do colega, ele já está fazendo aquele apanhado fisiopatológico que nós viemos construindo desde o começo, imaginando, provavelmente as coronárias de João já estão subocluídas, e nesse momento em que ele faz o esforço, onde a demanda metabólica aumenta, ele sente a dor no peito. Bom, que ferramentas eu vou ter que usar para quantificar isso melhor? O que eu vou usar de propedêutica adicional para fechar esse diagnóstico? E pensando assim, como que eu vou olhar para o meu paciente agora? Será que é um paciente que pode infartar? Será que eu vou ter que tomar uma medida mais incisiva? O que nós vamos fazer? Porque será que o risco de morrer desse paciente é grande? Então, essa análise que, com o passar dos anos, acaba sendo mais intuitiva, mas que nesse momento eu sugiro que vocês sejam pragmáticos, né, na sua análise, é justamente isso. De quem se trata? Você está avaliando quem? Que história é que o paciente conta para você? Que fatores de risco ele te traz? Que tipo de dor? Você consegue classificar a dor desse paciente como uma dor anginosa? Ou não? Ou é uma dor atípica? O que vem a ser uma dor atípica? Aquela dor que o paciente, por exemplo, é empontada, o paciente consegue localizar para você exatamente o ponto doloroso, você reproduz a dor com a palpação, geralmente uma dor pode ser a direita, que piora a respiração. Então, essas são características de dores atípicas. Mas não é o caso, não foi o que aconteceu com o nosso paciente. Nosso paciente teve uma dor típica, e é um paciente que vem escrito, vem tatuado no braço dele, eu sou um paciente de risco para doença coronariana, né? Então, a propedêutica desses pacientes, eu vou falar a seguir, vai justamente tentar mostrar para a gente o que está acontecendo lá no coração desse paciente, que nada mais é do que isso aqui que a gente está vendo. Ele tem uma obstrução, né, uma obstrução fixa, uma lesão, por exemplo, de 80% na coronária, e essa lesão, quando o coração demanda mais oxigênio, por exemplo, numa situação de esforço, esse paciente sente dor. Nesse momento, eu estabeleço o meu diagnóstico de angina estável. E vejam bem, por que a angina estável? Porque a condição clínica do paciente, embora seja preocupante, é estável. O quadro, ele vem evoluindo na mesma toada. Você consegue, inclusive, prever em que situação o paciente vai ter dor. E aí você consegue falar assim, não, fica quietinho. Não faça muito esforço, porque você vai ter dor. Então, é uma situação clínica estável. E, sobretudo, a placa aterosclerótica se encontra estável. Então, todo esse contexto clínico de estabilidade me dá um diagnóstico de uma angina estável e, portanto, isso classifica essa doença numa síndrome coronariana crônica. Então, toda essa história que nós viemos construindo aqui junto veio culminar nesse final, que é a manifestação sintomática decorrente de uma obstrução fixa da coronária, que promove um desbalanço de oferta e consumo e gerando sintoma de dor torácica, especialmente quando o paciente faz esforço físico. Então, isso eu caracterizei, então, uma angina estável. Mas ainda eu tinha uma etapa a seguir, né? Lembrem vocês, eu preciso confirmar o diagnóstico, sobretudo, tentar classificar o risco desse paciente de ter um evento fatal, né? Desse paciente morrer. Legal. Então, vamos entender agora, vou mergulhar um pouquinho com vocês dentro da célula, por que esse paciente sente dor? Porque é o seguinte, então a gente parte aqui do pressuposto da obstrução que vai limitar o aporte de oxigênio, né? Então, como diminui a oferta de oxigênio para a célula, para o tecido muscular, o mecanismo principal de metabolização é uma via glicogênica, é a via da glicose. Só que essa via requer oxigênio. Num contexto onde há pouco oxigênio, o metabolismo celular para a produção de ATP, que tudo que importa é isso, é produzir ATP nessa fase final metabólica, ele é desviado para o metabolismo de ácido graxo. Então, a célula vai priorizar a degradação de ácido graxo em detrimento da glicose, porque não tem oxigênio suficiente. Ok. Ao fazer isso,
Quando ele faz esse processo, você tem uma redução da eficiência energética celular, então isso já vai gerar uma contração prejudicada e uma piora da capacidade de exercício. Então, o coração que falta oxigênio, o que ele faz? Ele começa a entrar num estado de hibernação, ele reduz a sua contratilidade porque ele não está conseguindo produzir muito oxigênio, energia, ATP, e isso faz com que você tenha piora funcional. Então, não é incomum a gente fazer, por exemplo, um ecocardiograma de um paciente que a gente percebe que a parede do coração desse paciente não bate de forma adequada, ela bate mais fraca que uma outra parede, justamente por essa questão, não chega oxigênio, produz pouca energia, a célula começa a entrar no estado de hibernação, e isso poupa o estresse metabólico da célula. Em contrapartida, há um aumento de produção de radicais livres, né? Então isso aumenta a inflamação intracelular, pode gerar, então, lesão tecidual e um aumento da produção de lactato. E é nesse momento, quando você faz glicólise anaeróbica e produz lactato, é onde o paciente sente dor no peito. Então, a angina provém justamente desse aumento de lactato intracelular. É bem parecido com o que a gente faz quando está malhando, né? Você está naquela fase de musculação, quando você chega no final da série, você começa a puxar o peso. E aí, nesse contexto, o seu músculo está bom. E aí, como é um exercício anaeróbio, é um exercício resistido, que não usa principalmente a reserva pronta, chega numa hora que ele não consegue mais usar o que tinha de creatina pronta, por exemplo, começa a fazer anaerobiose, aumenta a produção de lactato, é a hora que você sente dor, só que aí você para. É o que o coração faz, né? Você começa a fazer esforço, demanda mais, e aí você para o esforço, e aí o coração volta àquela frequência cardíaca basal, reduz a contratividade, então aí o lactato diminui e esse paciente melhora a dor. Então, o que acontece nos pacientes com angina? E é isso que a gente tem. Bom, quais são as opções que eu teria para esse paciente? Claro, o eletrocardiograma sempre é importante, e aqui a gente não tem a pretensão de discutir eletrocardiograma, mas o eletrocardiograma ele é muito importante, mas ele ganha um destaque muito significativo nas síndromes coronarianas agudas. Por que eu estou falando isso, professor? É porque nas síndromes coronarianas crônicas, é muito frequente a gente ver eletrocardiograma normal. Para vocês terem uma ideia, na cascata da fisiopatologia dessa doença, eu quero que vocês guardem isso, porque quando vocês olharem o eletrocardiograma normal, vocês vão lembrar de mim. É assim, ó, o que acontece na cascata fisiopatológica? O paciente tem isquemia. Quando ele tem isquemia, ele tem piora da contratilidade primeiro, para depois ter alterações eletrocardiográficas, ou seja, tem piora mecânica primeiro, para depois ter piora elétrica da membrana. Então, assim, o eletro, às vezes, ele é uma manifestação mais tardia, e muitas vezes, no contexto de síndrome coronariana crônica, quando você faz o eletro, o paciente não está sentindo dor. Então, se ele não tem dor, a dor é uma marcação de isquemia, né? Pode ser que ele esteja no estado que o músculo, naquela hibernação dele, se estabilizou. Então, ele está estável, ele está contraindo menos, ele está consumindo menos oxigênio, você não está sentindo dor, então o eletro, ele pode não marcar nada para nós do paciente com doença crônica. Mas, no contexto de doença aguda, ele ganha uma estrelinha, porque realmente vai ser muito importante para o nosso diagnóstico. Então, para chegar no diagnóstico correto dessa síndrome coronariana, embora a suspeita nossa fosse muito alta, da síndrome coronariana crônica, estou dizendo, nós temos alguns exames que são importantes. Tem os exames funcionais, que vão me dar informações indiretas a respeito da perfusão tecidual, né, que é o teste ergométrico, por exemplo. Você põe o paciente na esteira, faz com que sobrecarregue o coração e espera a alteração eletrocardiográfica acontecer naquele aumento de consumo energético no músculo isquêmico. Então, esse é um teste que a gente mais usa, porque ele é um teste barato e amplamente difundido. Então, ele é muito importante. Para nós, a gente usa muito, nós cardiologistas usamos muito. Existem outros que são um pouco melhores, que têm a acurácia melhor, por exemplo, o ecocardiograma de estresse e a cintilografia de perfusão miocárdica. Então, o eco de estresse, você estimula, estressa o coração com dobutamina, o racional é mais ou menos o mesmo, e tenta identificar uma alteração na contratilidade de alguma parede isquêmica. Então, quando você estressa o coração e ele altera a força contrátil de uma parede específica, ele é considerado positivo, subentende que existe uma obstrução coronariana comprometendo o fluxo daquela parede. A cintilografia é o mesmo mecanismo, só que aqui eu faço uma análise de perfusão de um contraste
um contraste nuclear, né? Então, isso aqui é importante também, que a gente usa bastante. E aqui eu tenho as avaliações anatômicas, né? A ressonância tem uma vantagem que, além de ver a anatomia, ela permite também analisar a perfusão. A angiotomo, ela hoje talvez está no rol das principais ferramentas para esse diagnóstico, né? Porque é uma forma não invasiva de você ter uma noção anatômica das coronárias. Então, ela é muito boa com as máquinas modernas, tem baixa carga de radiação, a limitação é que usa contraste, né? Então, isso pode ser complicado em pacientes renais crônicos e alérgicos a contraste. E o gold standard, né, que é a angiografia das coronárias, que a gente fala que é cateterismo cardíaco, na verdade é uma semi-angiocoronariografia, que é o gold standard que a gente reserva para aqueles pacientes de maior risco ou que, por exemplo, você não tem dúvida nenhuma e já está visando um tratamento definitivo do problema. Então, essas são as ferramentas disponíveis. No caso de João, foi optado por fazer uma angiotomografia, e a angiotomografia identificou lá na artéria descendente anterior uma placa, aquela placa que a gente aventou, que vem se formando há quase 40 anos, né, que começou lá com os 20 anos de idade, estava bem aqui no território da descendente anterior. E a descendente anterior, para nós cardiologistas, é a nossa menina dos olhos, né, é a nossa artéria primordial, é a artéria da vida, porque, assim, ela que irriga todo o ventrículo esquerdo praticamente, né, e o ápice do ventrículo esquerdo. Ou seja, a parte mais nobre do coração, ela é nutrida por essa artéria. Então, o comprometimento dessa artéria, especialmente em porção proximal, no eventual oclusão total, esse paciente pode ter um dano importante e uma perda significativa de função miocárdica. Bom, então foi feito um diagnóstico para João. Então, João, nós seguimos o passo a passo do pensamento fisiopatológico, entendi qual que foi a etiologia do problema, como ele se começou, como é que ele se formou, e até chegar nesse ponto onde o paciente se apresenta para nós, e aí a gente precisa apresentar uma proposta para João. Então, a proposta, qual que seria uma proposta muito importante? Então, ele precisava transformar sua vida, ele precisava mudar aquilo que nós chamamos de fatores modificáveis, né? O que nós podemos mudar, a gente tem que tentar mudar. Então, foi proposto para ele uma reeducação alimentar. Qual que era a proposta? Precisa ingerir mais fibras, mais frutas, alimentos saudáveis, reduzir a ingestão de carboidratos, reduzir a ingestão de gorduras, especialmente gordura trans. Uma perda de peso, isso aqui ganha muita importância quando se trata de síndrome metabólica, pequenas perdas de peso, 5% do peso corporal já impacta fortemente em melhora metabólica. Realização de atividade física orientada, claro, ele é um paciente coronariano, então ele pode fazer exercícios físicos? Sim, ele pode, ele às vezes até deve, claro, mas ele precisa ser orientado, porque ele tem o limiar isquêmico dele, então esse limiar isquêmico, e aí o coração é fantástico, você consegue modular isso, você consegue, por exemplo, no começo de uma fase de exercício, ele começa bem devagarzinho, a gente faz muito isso em reabilitação cardíaca, e aí aos pouquinhos você vai progredindo o nível de atividade física, e esse coração vai se adaptando, e isso protege, por incrível que pareça. Claro, se ele fizer um esforço tipo uma maratona, ele vai infartar, ele vai morrer. Se ele fizer um sprint de 200 metros, ele não dá conta. Mas se ele conseguir de forma orientada, e a gente tem isso, inclusive na UFA, a gente tem com a professora Érica um laboratório de reabilitação, onde nós temos pacientes coronarianos, como o João, que estão lá, reabilitando, estão na esteira, estão na bicicleta, e melhoram muito, reduz muito a dor desses pacientes, e a capacidade física desses pacientes melhora muito. Controlar a pressão arterial, isso aqui era uma meta fundamental, porque o paciente que mantém hipertenso, esse paciente, ele vai demandar mais oxigênio do coração. O músculo, para vencer uma pressão muito alta no sistema, ele precisa trabalhar mais. Esse paciente, se ele tiver muito taquicárdico, se a frequência cardíaca basal dele for muito alta, esse coração também vai trabalhar mais. E aí vem o racional de investir o tratamento farmacológico na modulação hemodinâmica desse paciente, que é vasodilatar esse paciente para manter a pressão dele bem controlada, em níveis menores do que 12/8, ou 12/8 principalmente, com uma frequência cardíaca em torno de 60 batimentos por minuto, porque aí eu promovo um status onde que o coração não precisa sobrecarregar muito, porque a gente sabe que se ele esforçar demais, vai faltar oxigênio, esse paciente vai ter dor, e aí se essa sobrecarga for persistente, ele pode inclusive infartar.
Controle do diabetes. Por que o controle do diabetes é importante? Para evitar a progressão da doença, assim como o colesterol. Eu preciso estabilizar aquela placa. Se eu não consigo reduzir ela, eu preciso pelo menos parar com que ela cresça ou evitar que outras coronárias também fiquem comprometidas com o passar do tempo. Então, investir nessas ações são ações assim que podem modificar de forma muito significativa a história da vida do João. Mas entendam bem que isso aqui vai depender do médico, né, do entendimento do médico, do conhecimento técnico, da relação médico-paciente, como que você consegue chegar ao seu doente, como é que você consegue mostrar para ele o valor disso aqui, porque o paciente muitas vezes não entende o quão é importante manter uma pressão controlada, um diabetes controlado, um nível lipídico controlado, e estimular seu paciente para que a parte dele seja feita, né, que é a educação alimentar e perda de peso e atividade física. Então, é o nosso desafio prático hoje, eu acho que isso, para mim, hoje, é o maior desafio, que prescrever não é difícil, né? Pôr no papel não tem tanta dificuldade, mas o envolvimento, a pactuação com o paciente, né? E aí, possível, voltando no que eu falei no começo da minha apresentação, o paciente, aquele modo de abordagem centrado na pessoa, entendendo as nuances afetivas, sociais que o paciente traz, isso é muito importante para o clínico, porque hoje não basta só raciocinar a doença, a gente tem que entender o doente. Então, hoje se discute muito metodologia de pensamento clínico focado nos sinais e sintomas, mas é muito importante também ir além um pouco disso e pensar no doente, no contexto pessoal daquele que te conta. Enfim, mas aí vem a dificuldade, né? João, como grande parte dos pacientes, não era muito aderente, não aderiu ao tratamento de forma adequada, até que um dia, aquela placa que outrora estava estável, organizada, seu processo inflamatório local, ele se perpetuou, porque o João não tomou os remédios direito, não tomou estatina, a pressão não se controlou, até que houve uma fissura, vejam só, houve uma fissura nessa placa, ela se rompeu. Nesse momento que a placa se rompe, há uma exposição do conteúdo lipídico da placa com o lúmen vascular, com o sangue. E nesse cenário, eu tenho, e aqui está cheio de adesinas, começa um processo de adesão plaquetária. Então, é uma particularidade nas síndromes coronarianas que o trombo ele é formado primeiramente pelas plaquetas, depois que vem a rede de fibrina envolver esse trombo. Daí a importância que a gente dá para o uso do AS no contexto de síndromes coronarianas agudas, porque esse AS usado precocemente, ele pode justamente evitar essa formação desse trombo plaquetário. Então, quando o João teve esse rompimento, formou-se um trombo intraluminal e aquele equilíbrio que havia entre oferta e demanda, por conta daquela obstrução que era fixa, tornou-se instável. Ele deixou de uma obstrução fixa de, por exemplo, 70%, 80%, transformou-se numa obstrução de 90%, 100%. Imagine que se esse trombo progride para todo o lumen do vaso, ele vai ocluir totalmente o fluxo sanguíneo. E é nesse momento que ele tem uma dor no peito de forte intensidade, e essa dor é súbita, de início recente. Ele estava, por exemplo, assistindo televisão, fazendo alguma coisa, e ele percebe que ele sente a dor. Então, quando ele fala assim, nossa, doutor, eu estava assistindo televisão e meu peito doeu, na sua cabeça você está pensando, poxa, foi naquele momento que a placa se rompeu, formou-se um trombo e rompeu aquela estabilidade. Né? Então, eu estou agora, então, diante de um quadro de uma dor súbita, de início súbito, em repouso, e ele apresenta para mim agora com uma possível síndrome coronariana aguda. E aí eu preciso do diagnóstico. Então, e aí, só que João, muito teimoso, João ficou em casa sentindo dor, ficou horas e horas e horas sentindo dor. A dor começou no período da noite, era com mais ou menos 10 horas, enquanto ele se preparava para dormir, e ele permaneceu assim, sem muita preocupação, até que às 6, 7 horas da manhã, sua esposa, muito preocupada, resolveu levar ele para o pronto-socorro.
Quando ele chegou no pronto-socorro com essa dor, foi feito um eletro, aí o eletro é muito importante, porque as alterações eletrocardiográficas, para a gente ter um diagnóstico de síndrome coronariana aguda, você precisa de ter dor no peito, né? Esse é o sintoma cardinal, você tem que ter dor no peito, ou equivalente, ou pelo menos uma dessas alterações, eletrocardiográficas, alteração de troponina, ou uma evidência de obstrução coronariana ou alteração de mobilidade numa parede específica, ou seja, você faz um eco que mostra que a parede está parada, que ela não contrai, ou faz um cateterismo que mostra que a coronária está subobstruída, semi-obstruída ou totalmente obstruída. Então, para se ter o diagnóstico de síndrome coronariana, você tem que ter somar esses achados. E no caso do João, ele chegou com dor, fizemos o eletro, no eletro dele da admissão, já tivemos o diagnóstico, então o diagnóstico já foi suficiente, porque eu já tive 2 elementos, né? Já tinha a dor e a alteração eletrocardiográfica. E percebam vocês, o que João tem? João tem um supra-desnivelamento do segmento ST, ó, um supra-desnivelamento. O segmento de ST, ele tem que vir nessa linha aqui, ó, e ele está supra-desnivelado. E esse supra-desnivelamento ocorre de V1, que já começa aqui, até V6 e ainda pega D1 e AVL. Isso aqui é uma tragédia, isso aqui é uma oclusão em descendente anterior proximal com infarto anterior extenso. Ele perdeu toda a parede anterior e parede lateral. E por que eu digo que ele perdeu? Porque ele já tem onda Q. Olha, essa formação eletrocardiográfica aqui, nós chamamos isso de ondas Qs, e ela traduz já a área inativa do ponto de vista elétrico, morte celular. Vejam que ele já perdeu grande parte da sua parede anterior, resta um pouquinho da parede lateral ainda, porque ele não tem uma onda aqui muito formada, mas isso aqui diz para mim o seguinte, que infarto gigantesco que esse homem apresentou. Então ele ocluiu totalmente a DA, então ele fechou todo o lúmen do vaso, e o supra é essa mensagem, é uma oclusão total do vaso, com uma necrose transmural da parede, ou seja, toda a parede do coração fechou. Corremos com ele para o cateterismo. Lá no cateterismo, percebam vocês que aqui começa a descer alguma coisinha, mas não, ela para aqui, ó. E aí, no processo de angioplastia, passa-se a corda, tenta restabelecer o fluxo, até que esse fluxo é restabelecido. Mas essa descendente anterior, nesse ponto aqui, que se encontrava totalmente ocluída, aquela plaquinha que nós começamos a conversar dela, lá dos 20 anos de idade do João, ela finalmente, ela se rompeu e ela causou esse evento trágico, esse evento dramático, que foi a perda de grande parte do seu músculo. Agora, revascularizar não é tão importante mais, porque ele já passou daquele tempo, ele ficou muitas horas sentindo dor. E se a gente revasculariza um paciente depois de 12 horas de dor, é improvável que ele vai ter benefício, porque provavelmente o seu músculo cardíaco já morreu. Aqui já dava sinais, embora não tinha 12 horas, né, era aproximadamente 8 horas, mas grande parte do músculo de João já estava perdido, porque a gente via uma das Qs e a gente não conseguiria recuperar. Então, o que acontece, então, nesse contexto de fisiopatologia, é uma oclusão total do vaso, que promove uma necrose transmural e uma morte celular por falta de aporte sanguíneo. Então, essa perda que vai gerar, então, aí o paciente pode ou ter uma arritmia, porque você tem uma alteração elétrica na membrana celular, isso aqui pode ser um foco arritmogênico, e esses pacientes morrem de arritmia precocemente, às vezes nem chega no hospital, não dá tempo, porque aqui é um foco autonômico de muitos, geralmente o que mata esses pacientes é a fibrilação ventricular, ou taquicardias ventriculares polimórficas, que também tem várias morfologias, vários circuitos elétricos por conta dessa questão, dessa isquemia. Ou perda de função contrátil. Então, se você morre esse músculo aqui, que é tão nobre para nós, vai acontecer perda dessa função, e se ele tem perda de função, ele vai evoluir para choque cardiogênico. Para João, a tentativa foi uma tentativa de angioplastia, tentamos abrir, né, tá, a angioplastia nada mais é que você vem com um balãozinho aqui, expande, tenta desentupir aquela coronária e deixa aqui, a gente fala, eu falo muito molinha, né, mas não tem nada de mola, aquilo não é elástico. Você deixa aqui uma malha metálica que fica aqui colocando pressão no vaso para manter o lúmen aberto, o pertuito aberto. Então, esse é o tratamento padrão nas síndromes coronarianas agudas. E no contexto do supra, que é a oclusão total do vaso, ele
deve ser feito de forma imediata, nas primeiras 12 horas do evento. Nas síndromes coronarianas sem supras, ele também serão feitos, ou seja, qual que é a diferença do com supra e do sem supra? É o nível de obstrução do vaso. No supra, há uma obstrução total, infarto transmural. No sem supra, a obstrução ela é parcial, ela não envolve todo o vaso, e o infarto ele é subendocárdico, ele não pega toda a parede. Nesse contexto de síndromes coronarianas sem supras, a angioplastia ela é urgente, mas ela não é emergente. Você pode fazer ela em até 72 horas, preferencialmente em 24 horas. Mas o foco nosso aqui hoje não é discutir tratamento, né? Bom, então o João, naquele contexto, né, o coração dele entrou em falência, e agora a gente entende que débito cardíaco, vocês vão lembrar lá da fisiologia, é volume sistólico vezes frequência cardíaca. O débito cardíaco é o que o coração entrega de sangue para o sistema, né, mas aqui volume sistólico está reduzido, porque a bomba já não consegue mais injetar esse sangue de forma adequada, e aí reduz débito cardíaco. No que reduz débito cardíaco, eu começo a entrar num estado de hipoperfusão tecidual. Eu tenho um rebaixamento do nível de consciência, o paciente chega para a gente, começa a ficar sonolento, as extremidades ficam frias, o pulso fica filiforme. Então, você consegue perceber que esse paciente já não está chegando o sangue ao tecido de forma adequada. Em contrapartida, como esse sangue não circula adequadamente, aumenta-se muito a pressão de enchimento do ventrículo esquerdo. O sangue o coração, da mesma forma que ele não consegue contrair, ele não consegue relaxar. E nessa disfunção de relaxamento, começa a acumular sangue, acumular líquido, aí vai parar lá no pulmão. Esse paciente faz, então, uma congestão pulmonar importante, evolui com insuficiência respiratória, e precisa de intubação, precisa de suporte ventilatório não invasivo. Começa, então, um desequilíbrio sistêmico afetando cérebro, pulmão, coração e o rim, que agora também para de receber seu sangue, para de filtrar, então já está num estado de acidose por hipoperfusão, e agora o rim não consegue mais compensar aquela acidose, não consegue eliminar aquele excesso de líquido que se apresenta, porque o líquido começa a sair para o terceiro espaço, né? Acontece muito isso aqui em nível capilar, porque a pressão capilar fica muito alta. Vocês imaginam, ó, o coração ele manda aqui para a aorta, né? Não, ele não está dando certo, então ele não está mandando para a aorta, o coração fica aqui, o sangue fica parado aqui. Ao mesmo tempo, a pressão vai aumentando. Então, a pressão aqui na artéria pulmonar, na veia pulmonar, está alta. E aí, essa pressão aqui no capilar está alta. Então, aqui, quando essa pressão está alta, por pressão hidrostática, o líquido começa a transbordar. E aí, é a hora que ele faz edema agudo de pulmão. Então, o paciente que tem choque cardiogênico, é assim que ele evolui. Hipoperfusão tecidual, congestão pulmonar, tragédia, quadro gravíssimo, o paciente aqui precisa de suporte. Entendo, nesse caso a gente tinha uma situação mais grave ainda, porque nós revascularizamos o paciente tardiamente, muito provavelmente não vamos ter muito sucesso na recuperação desse músculo que foi perdido. Infelizmente, João morreu. João não resistiu. Foi um quadro muito grave, de uma disfunção muito importante, que gerou como dor no fim. É uma lástima, é uma tristeza, todo mundo se consente com isso, e aí a gente fala assim, nossa, fizemos o que podíamos ter feito, né? Vamos até a família e dissemos para ela assim, infelizmente foi um caso muito grave, demorou a chegar para o hospital, e usamos todas as ferramentas, usamos balão intraórtico, ele usou dobutamina, que é um inotrópico, para fortalecer a contratilidade, ele fez diálise para tentar melhorar a função renal, tentar substituir a função renal, nós entubamos ele para que ele conseguisse respirar, assim, ter troca gasosa, por conta do edema agudo de pulmão. Infelizmente, nada disso surtiu o efeito que a gente esperava, e João veio a falecer aos 62 anos. É um paciente jovem, deixa para trás filhos, netos, e infelizmente a doença vascular, ela segue esse curso. Entretanto, gente, eu gosto é uma brincadeira, mas eu quero falar para vocês assim, ó, tudo poderia ter sido diferente nessa evolução dessa doença. Tudo poderia ter sido acontecido de outra forma, poderia ter sido outro caminho. Se lá, desde o começo, a gente conseguisse prevenir a formação e a evolução daquela maldita placa, nada disso tinha acontecido. E por que isso é importante? E por que eu estou trazendo isso hoje? Porque eu acho sublime a medicina básica. Eu acho de uma relevância imensurável. Você está lá, por exemplo, na UBS,
na unidade básica de saúde, atendendo um paciente de 40 anos, seja lá qual for a idade do paciente, que se apresenta para você com hipertensão, diabetes e dislipidemia, onde você tem a chance única, ímpar, de mudar a história natural da doença desse paciente, e pôr esse paciente nas metas lipídicas, pôr esse paciente nas metas glicêmicas, pôr esse paciente nas metas pressóricas, envolver esse paciente no tratamento dele, transferir responsabilidade, se engajar nesse tratamento de forma assim, corajosa, e eu digo corajosa porque isso exige muito esforço de toda a equipe, era outro caminho. Né? A gente poderia ter direcionado a vida do paciente para um outro rumo, fatores de risco modificáveis. Mas o problema é que muitas vezes nós entramos na nossa inércia terapêutica. A pressão está 15/9, tudo bem, seu João, não tem problema. O senhor precisa ficar mais atento, diminui o sal. Diabetes do paciente, seu João, sua diabetes está 200. Se o senhor voltar assim da próxima vez, eu vou começar com insulina. E não vai. O colesterol do senhor está ruim, senhor, vamos ter que melhorar essa comida da carne. E não prescreve estatina, não põe o paciente no plano alimentar. Então, nós precisamos entender que é muito mais simples tratar as doenças básicas do que tratar o contexto do choque cardiogênico. E a chance de resultado nesse contexto do choque cardiogênico, que é uma doença evitável, é muito menor do que a chance de resultado que a gente tem lá atrás. O problema é que nós não conseguimos, assim como o paciente, mensurar o quão bem fazemos para o paciente quando deixamos ele numa meta pressórica adequada, quando a gente tem ele nas metas todas, porque a gente não vivenciou o evento final, a gente está fazendo a medicina preventiva. Então, isso é muito importante. E toda essa historinha que eu disse, que eu trouxe para vocês, assim, eu chego assim, eu fico sensibilizado, porque minha vida é isso, sabe, assim, é lidar com o paciente nessa fase, lidar com o paciente na fase final. E é difícil manejar esses pacientes, requer muito esforço técnico, requer muito esforço humano, rouba muito a nossa energia, mas vocês que estão começando agora podem, lá na base, seja lá o que vocês forem fazer na vida, ou nessa transição quando formarem, ou quando estiverem nos seus ambulatórios didáticos, se sensibilizarem e entenderem a importância que é manter esses pacientes bem controlados. Bom, então eu finalizo com alguns tópicos importantes, só a mensagem take home messages, né, só para ficar um pouco mais técnica, finalizar essa aula de forma mais técnica. Bom, então, só para entender melhor, então, nas síndromes coronarianas crônicas, a dor, as anginas, o tipo de dor é bem parecido, né, na crônica e na aguda, a dor é anginosa, então a dor não é diferente, o que muda muito é a forma como a dor se apresenta, geralmente nas síndromes coronarianas crônicas, é uma dor que já vem evoluindo com algum tempo, um quadro arrastado, há uma relação pontual com o esforço, melhora com repouso, ela evolui às vezes por anos ou meses, né? Nesse contexto fisiopatológico a placa está estável, então ela não rompeu, o que está acontecendo só é um desbalanço de oferta e demanda, e aqui, as medidas comportamentais e o tratamento medicamentoso são muito importantes, que mudam a história natural do paciente, da vida do doente. Já na doença coronariana aguda, a dor tem início súbito ou de início recente, de dias ou semanas, então isso é um fator que é diferente das síndromes coronarianas estándar, não necessariamente está relacionada ao esforço, ela vem ao repouso, mas ela é agravada pelo esforço, né? E a fisiopatologia básica é a ruptura da placa, a formação do trombo em cima da placa, sobre a placa, né? Que promove aquela redução aguda do lúmen do vaso e a desadaptação. O diagnóstico ele é feito no contexto de síndrome coronariana aguda, como eu disse para vocês, dor, mais enzimas, ou eletro, ou evidência de obstrução, né, coronariana, então a gente faz esse diagnóstico, além da dor, com essas ferramentas no pronto-socorro. O tratamento básico na síndrome coronariana aguda é revascularizar, então a gente precisa tentar tratar o vaso comprometido, geralmente o que a gente faz é angioplastia nesse contexto, e esse aqui é o entendimento que nós estamos na ponta do iceberg, né? Nós estamos enfrentando um processo final de uma doença que se iniciou há muito tempo atrás e agora aqui a gente está fazendo controle de dano e é uma doença que pode e vai certamente levar a muitos óbitos, tá bom? Galera, muito obrigado, muito feliz, foi muito bom compartilhar com vocês isso. Eu espero ter atingido o objetivo
da organização. E eu gosto desse slide, assim, porque hoje, assim, a gente olha para trás, quando eu imagino, assim, eu devo estar aqui no meio dessa escada aqui, eu acho, essa é a sensação. Mas eu tenho a percepção que eu já subi muitos degraus, sabe, na minha carreira. Técnico, humana, vivências, e a nossa carreira é isso, né? A gente vai um degrau de cada vez. É o passo a passo, né? Hoje a gente está discutindo, às vezes, aqui, alguma coisa nesse nível básico, mas esse processo é importante para que você consiga subir os degraus da sua vida, e nosso objetivo é chegar lá em cima, na excelência técnica e humana, em prol do nosso paciente, sempre em prol do nosso paciente, né? Abdicando da nossa vaidade em prol do doente. Esse é o nosso objetivo primordial, tá bom? Me despeço aqui, agradeço imensamente vocês e estou com muita saudade do nosso contato, espero vê-los em breve. Obrigado. Muito obrigada pela aula, professor, foi maravilhosa, temos vários elogios aqui no chat já, e Obrigado. eu vou começar pelas perguntas. Sim. A primeira pergunta é da Thaís. Ela pergunta o seguinte: paciente com alto risco cardiovascular deve fazer uso de AS mesmo antes de apresentar um evento agudo como forma profilática? Ótima pergunta, Thaís. Obrigado pela pergunta. Bom, é o seguinte, o AS, a gente sempre usava AS nos pacientes de alto risco cardiovascular para prevenção primária, que é o que você está dizendo aí. O paciente não teve um evento, eu faço um tratamento prevenindo esse evento no futuro. Isso chama profilaxia primária. E a gente vinha fazendo isso. Mas ninguém tinha muita certeza se isso era eficaz ou não, até que ano passado surgiu um estudo muito relevante, onde pegaram pacientes de alto risco cardiovascular e separaram esses pacientes em 2 grupos. Inclusive, foi feito também com a população diabética, né? Então, isso inclui, então, diabético também. Foram 2 estudos, um só de alto risco e um só para diabéticos. E aí, nesse grupo, dividiram. Para um grupo deram AS, para outro grupo deram placebo e acompanharam esse paciente no tempo para avaliar eventos cardiovasculares e morte. Como era previsto, o paciente que tomava AS, ele, com o passar dos anos, do segmento, do estudo, ele apresentou menos evento cardiovascular. Ele infartou menos, fato, ele infartou menos. Entretanto, esse paciente que tomava o AS, embora tenha infartado menos, ele sangrou mais. Quando fizeram uma análise de risco, eles fizeram a seguinte análise, que é uma análise de NNT. Tipo assim, fizeram uma análise de NNT para você prevenir, eu não sei exatamente mais ou menos o número certinho, não me lembro bem, mas o NNT, para prevenir um infarto, por exemplo, você precisava tratar o NNT do infarto era em torno de 45, 50 pacientes. Então, você precisava tratar 50 pacientes para prevenir um infarto. E o NN-HARD, que é o NNH, o número necessário para gerar um efeito lesivo do AS, era muito menor. Ou seja, você precisava tratar aproximadamente 15 a 20 pacientes para promover um sangramento. E quando eles fizeram a análise de benefício líquido, entenderam assim, parece não compensar, porque você previne infarto, mas o paciente morre por sangramento. A gente sabe que sangramento é o marcador de evento fatal. Então, qual que é a mensagem? Não existe mais essa regra. Você tem que ter essa informação. A AS previne, mas vai fazer sangrar mais seu paciente. O que eu faço hoje na minha prática clínica? Eu analiso o paciente, centrado na pessoa. Eu analiso o paciente. Meu paciente, qual é o risco de sangramento que esse paciente tem e qual é o risco de evento isquêmico de fato que esse paciente tem? E aí eu ponho na balança e compartilho com a família. Vamos supor, o paciente é um paciente jovem, tem 45 anos, hipertenso, diabetes, tabagista. Poxa, esse paciente, o risco de sangramento dele é baixo, nunca sangrou, não tem insuficiência renal crônica, hemograma normal. Esse eu acho que pode ser benéfico para ele tomar AS. Entretanto, o paciente com histórico de úlcera prévia, renal crônico pré-dialítico, então é um paciente que já está na berlinda, ali, que tem um risco maior de sangramento, nesse paciente eu me sinto confortável hoje em não dar AS. Então, nada mais é do que uma balança, você pesar o risco isquêmico, pesar o risco de sangramento e tomar sua decisão no objetivo de favorecer a droga, né? Então, esse aqui é o desafio do clínico hoje. Não sei se eu respondi ou piorei, mas, enfim, não é mais uma obrigatoriedade usar AS para esses pacientes. Certo.
A próxima pergunta é da Amanda. Professor, quando falamos em LDL tóxico, estamos nos referindo aos seus níveis muito elevados no organismo ou a algum processo de oxidação dessa molécula por radicais livres? Isso, o tóxico é termo meu, viu, Amanda? Eu inventei isso, na verdade, assim, é o LDL oxidado mesmo. É claro que, assim, existe uma relação direta dos níveis do LDL com o LDL oxidado. Então, quanto mais LDL tiver, mais LDL oxidado você vai ter. Né? Então, existe uma proporção que nós sabemos, assim, que o alto nível aumenta, sim, a taxa do oxidado. E o oxidado é o que vai gerar o dano tecidual. Mas, sim, oxidação é o termo que eu me refiro como tóxico. Isso não existe em lugar nenhum, você não vai ver, isso eu inventei. Mas é oxidado, está certo. A próxima pergunta é da Ariana. Professor, qual o alvo terapêutico da glicemia e do colesterol nesses casos? Há diferença dependendo se o diagnóstico for de angina estável, instável ou infarto? Ah, que boa pergunta, ó. Entenda bem, né? Vamos lá. Parece que é uma doença só, né? Se a gente for lá na base, a gente vai ver que a doença é uma doença coronariana aterosclerótica, é a base da doença. E ela é o contexto da placa que vai definir se é uma angina estável, se é uma angina instável ou infarto, dependendo da evolução desse processo isquêmico. Hoje, o que a gente tem que fazer? É estratificar risco, né? Então, as metas, especialmente as metas glicêmicas, elas são gerais. As metas glicêmicas é mandar esse paciente com glicemia de Dijon menor do que 100, aceita-se 130, mas preferencialmente menor do que 100, porque aceita-se 130. Aqueles pacientes que têm alto risco de hipoglicemia, às vezes você se afrouxa um pouquinho e deixa ele com uma meta de 130, mas a rigor uma meta de jejum de 100, uma glicada menor do que 7, não confundam com o diagnóstico é 6,5, mas para a meta é menor do que 7. De novo, o paciente é idoso, então vamos transpor um pouquinho, sempre olhar o indivíduo, né? O nosso paciente é um idoso, frágil, aceita-se uma meta de glicada de 8, não tem problema. As metas de triglicérides menor do que 150 para todo mundo, e a meta de LDL aí vai variar do risco cardiovascular. Os pacientes que já têm doença coronária manifesta, o que é doença coronária manifesta? Você tem uma doença coronária com sintomas. Então, seja ele angina estável, seja ele infarto, esse paciente, em termos de meta, para nós hoje, na nossa diretriz brasileira, é de muito alto risco, e a meta é um LDL menor do que 50. E é agressivo, né? Vocês percebem? E quando eu falo assim, ó, persigam a meta, é perseguir a meta. Ó, estatina dose alta não resolveu, vou associar uma segunda droga. Não resolveu, vou associar uma terceira droga. Porque, assim, tem que ser, os estudos são claros nisso, isso não tem dúvida. Quanto menor o LDL nesses pacientes, de alto e muito alto risco, maior é a sobrevida dos mesmos, tá bom? Então, espero ter respondido. Certo. Nossa última pergunta é do Felipe. Professor Duque, apesar dos diagnósticos das síndromes coronarianas serem relativamente simples, qual outro diagnóstico diferencial pode ser confundido com elas no pronto-socorro? Grande Felipe, saudade de você. Espero que você esteja bem. Então, é importante isso, né? Assim, daria para a gente fazer uma outra aula só sobre a abordagem de dor torácica, porque tem uma aula muito legal, a gente pode discutir isso depois em uma outra oportunidade, mas o problema da dor, quando eu falei assim que a dor é uma gripe ou um câncer, né? É isso. Quais são os diagnósticos que eu chamo de diagnósticos críticos, diferenciais? O que são críticos? Porque são diagnósticos que você errar, o paciente pode morrer. Então, são síndromes coronarianas, embolia pulmonar e dissecção de aorta. Então, são esses 3 diagnósticos que eu julgo crítico, que é aqueles que você não pode deixar passar. Porque os outros, se você deixar passar, a chance de dar ruim é pequena, mas esses 3 são críticos. Geralmente, a dor torácica, nesses 3 cenários, elas se apresentam de formas diferentes. Então, a dor nas síndromes coronarianas, elas caracteristicamente são anginosas, né? Ou tipicamente, ou parcialmente típicas, que a gente chama de dor tipo B, né? Provavelmente anginosa, que são aquela dor em aperto, retroesternal, com um padrão de radiação bem definido, às vezes acompanhado de sintomas desautonômicos. Então, essas dores são mais fáceis de caracterizar. A dor da dissecção é uma dor lacerante,
é a dor mais forte da vida. O paciente vem com uma dor associada a sintomas desautonômicos, sudorese, náuseas e vômitos, e é uma dor que começa na região anterior do tórax e o paciente conta para você, vem rasgando lá para trás. Ele refere a dor numa direção posterior, que é justamente o trajeto do arco aórtico, que a dissecção ela segue o caminho do arco aórtico, que é antero-posterior. Então ele fala assim, ó, vai rasgando lá para trás e de muito forte intensidade. Então é uma dor que chama muito atenção, de início súbito, que a dissecção ela tem um início muito súbito. Às vezes a isquemia ela vem progredindo, mas a dissecção não, ela rasga de uma vez. E a dor do TEP, ela tem uma característica pontual, que é uma dor ventilatória dependente, porque quando dói, é por envolvimento da pleura. Então, o paciente vai ter uma dor ventilatória dependente, uma dor mais localizada, nem sempre é uma dor retroesternal ou precordial, então isso ajuda bastante. O resto, Felipe, são diagnósticos mais brandos, por exemplo, dor ósseos musculares, dor do tipo esofágicas, espasmo esofagiano, miocardite pode dar dor, pericardite pode dar dor, mas geralmente tem uma história que está no contexto. O paciente teve febre, o paciente tem um pródromo infeccioso que é bem identificado, então aí a história vai te ajudar a digerir melhor qual que são as possibilidades. Mas essas três precisam ser descartadas e é importante no PS. Certo. Vou mostrar rapidamente aqui só os comentários para o senhor dar uma olhadinha. Obrigado, Bianca. Obrigado, Ariana. São só alunos queridos. Obrigado. Legal, que bom, que feedback gostoso. Sim. Obrigado, muito bom. Obrigada, professor. Eu acho que todos os elogios são reflexo da sua ótima aula e em tempos de pandemia veio a calhar, né? Sim, então... sim, vamos fazer mais isso, né? A gente precisa fazer, se aproximar mais, né? Vamos ficar junto, tá bom? Mas estou à disposição, sempre que vocês precisarem, estou à disposição de vocês, tá bom? Certo, pessoal, chegamos ao fim da nossa 7ª aula do curso de raciocínio clínico. As aulas ficarão disponibilizadas nesse canal até o término do curso. Agradecemos a presença de todos e esperamos vocês amanhã, quinta-feira, às 8 horas. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.